Bom dia, boa tarde, boa noite, queridíssimos ouvintes e amigos da Rádio Lobão, a rádio do seu coração. Eu tenho que parar de fazer esse tipo de intro, né? Mas enfim, eu sou o DF, bem-vindos de volta a minha, pelo menos, né? No caso, a terceira instalação aqui do nosso Wolf's Den, a Toca do Lobão, onde a gente pode parar e falar um pouquinho aqui sobre coisas que não são tão relevantes assim, né? Vamos ser sinceros, mas que são coisas que nós gostamos de falar. No episódio anterior, né, o Hyper teve a oportunidade de passar um tempinho de qualidade com vocês também, olha só que legal, falando lá do tal do Magic Metal, né? Tipo, ou como eu gosto de chamar as bandas que copiam o Black Magic SS. Assim, é uma cena que relativamente nova, né? Que sinceramente não me apetece tanto, porque a única banda que eu gosto ali é o Black Magic SS e nem gosto tanto assim. Mas beleza, né? Hoje eu estou de volta aqui para fazer a segunda parte daquele episódio que falávamos sobre o Black Metal brasileiro. E no caso, né? Como eu havia comentado no episódio anterior, né? Hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre o Black Metal depois da virada do milênio, que foi a época que eu comecei a me interessar pelo gênero, né? A época em que tivemos o boom da internet, que eu havia comentado, e também o boom norueguês, né? Eu chamaria até o segundo boom norueguês aqui no Brasil, que foi quando aquelas informações começaram a chegar mais e mais à tona. E eu acredito que alguns dos fatores assim, preponderantes também dessa popularização foi o fato de que finalmente naquela época, não que esses álbuns não estivessem disponíveis aqui antes, quer dizer, alguns estavam, né? De maneira bem escassa. Mas nós tivemos os lançamentos de álbuns do Dark Throne aqui no Brasil naquela época por um selo chamado Black Metal Attack. Nós tivemos a Evil Horde Records, né, que era uma gravadora do... Eu acho que ele existe ainda, inclusive. Eu não tenho certeza. Mas era uma gravadora pertencente ao senhor Alceu Algato Daimon, do Murder Rape, que citamos anteriormente. E vamos citar um pouquinho hoje aqui também, né? E é claro que antes de eu começar a falar das bandas por si só, né, eu já estou entregando aqui um pouquinho do paradigma daquela época, né? O Black Metal ele estava começando a se popularizar, havia aquela redescoberta do que aconteceu na Noruega e tal. E outro fator que foi um tanto importante para aquela época eram os zines, né? Mas em especial um zine que tinha em formato de magazine, né? Era uma coisa bonita e tal, que foi a revista Obscura Arte, que era distribuída, né? Era capitaneada e distribuída pelo pessoal da Evil Horde. E eu tenho aqui em mãos uma edição antiga da Evil Horde, eu não sei qual que é o número. Perdão, galera, mas eu não vou saber dizer qual que é o número. Mas é uma edição antiga aqui, com o Fenris na capa. E por que eu tô querendo falar dessa edição em específico? Porque aqui nós tivemos uma coisa que foi um marco bem importante para a cena do black metal brasileiro, que foi o festival Fuck the Bastard Child, um festival que aconteceu, se eu não me engano, em Curitiba. E aqui tem a cobertura do evento. Eu posso estar enganado se foi em Curitiba, tá? Não me dei o trabalho de ler a matéria aqui de novo, tá? Vocês me perdoem, mas o meu tempo é escasso. No entanto, aqui nós temos uma cobertura do festival. Isso mesmo aqui. Curitiba, 15 de dezembro de 2001. 2001, galera. E ao que consta, pelo menos o que eu me lembro aqui da matéria, é que deu 20 não. Tô falando besteira já. Mas deu 1.000 nego de todo o Brasil indo assistir esse evento em Curitiba em 2001. Então, assim, vocês podem até colocar em perspectiva e analisar que eram cenas, né, eram momentos diferentes nas cenas metálicas aqui no Brasil. Porque hoje em dia a gente tem até bastante festival, tal, né? Agora que a pandemia está passando e tudo mais, né? Recentemente nós tivemos aqui em São Paulo o Floresta das Almas, que aconteceu, bem, não exatamente em São Paulo, né? Em Campos do Jordão, um festival open air, tal, né? Mas não deu 1.000 nego lá, né? Não tinha 1.000 caboclo para assistir as bandas. Enquanto que em 2001, sabe, bandas, e de novo, assim, era uma época interessante, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas algumas das bandas que estão aqui, elas também são bandas que eu queria falar. Por exemplo, nós temos uma banda que eu deixei de fora no episódio anterior, mas que eu queria falar um pouquinho sobre ela, possivelmente será a primeira aqui, que é o Great West Forest, uma banda que, assim, tem o seu início ali nos anos 90, né? Se eu não me engano, em 95. É isso mesmo, em 95.
Ela lança algumas demos em 95, 97 e 99, porém a banda só começa a ganhar tração ali no comecinho de 2000, porque em 2002 eles lançam o álbum Battle Tales and Songs of Steel, um álbum que durante muito tempo aí foi quase que um holy grail para os colecionadores de black metal nacional, né? Porque era uma coisa que foi lançado pela Evil Horde lá em 2002, uma capa ferrada, muito bonita. No entanto, o que acontece? Esse álbum, por mais que as composições sejam boas, tá? Esse é um álbum que, meu Deus, como é ruim a produção desse álbum, cara. De novo, as composições são legais, eu gosto desse álbum, tá? Não me entendam mal, mas nossa, cara, é uma produção muito amadora. A banda não viria a mostrar o seu potencial mesmo, de verdade, de novo, só em 2006, com o lançamento da EP Blood of Wolves. E falando do Great Vast Forest, né, uma banda que é bem respeitada até hoje e tal, né, eles lançaram o último álbum chamado From the Dark Times to the Black Metal Legions em 2017, se eu não me engano, pela Mutilation Records. Mas, pra mim, o melhor que eles lançaram, né, o melhor material deles foi a demo, que eu acredito que seja pertinente aqui pra gente ainda, né, por mais que seja uma banda que começou lá nos anos 90, ela, de novo, só começou a se tornar mais, não vou dizer relevante, mas ela começou a ganhar um pouquinho mais de luz na virada do milênio. E foi a demo de 99, Where Warriors Ride. Muitas músicas dessa demo, acho que todas as músicas dessa demo, inclusive, foram regravadas no álbum Battle Tales de 2002, mas eu prefiro 1000 vezes essa demo. Nossa, essa demo é muito boa. Então, se vocês querem conhecer o Great Vast Forest, eu recomendo a demo, Where Warriors Ride, de 99, a EP Blood of Wolves. Eu não ouvi o último álbum deles, de 2017, então eu não sei opinar, mas se você tem o interesse de pegar esse material mais antigo da banda, em 2015 foi lançada uma compilação, se eu não me engano também pela Mutilation Records, The Years of Cold Winter and Darkness, que compila o material de demo e tudo mais, e a CP, se eu não me engano, também está inclusa. Então, vale a pena aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Great Vast Forest. Falando também de outra banda, né, que começou, a gente falou até um pouquinho deles lá no episódio anterior, né, foi o próprio Murder Rape, mas é aqui no início, né, do milênio, em 2001, eles acabaram de lançar o álbum Evil Shall Burn Inside Me Forever, outro álbum que também é quase como um Holy Grail aí para os colecionadores nacionais. Esse álbum eu não tenho na minha coleção ainda, eu tenho que pegar, se eu conseguir encontrar, obviamente, né, tá um pouquinho difícil hoje em dia, mas esse é um álbum muito bom, ele muda um pouquinho daquilo que a gente tinha visto, né, nos álbuns anteriores que a gente citou no episódio anterior, mas a banda começa a ganhar mais força nessa época, né? Se eu não me engano, nesse mesmo ano, eles haviam tocado no evento Under the Black Sun, que é um festival que acontece todo ano, até hoje acontece, é um festival open air que acontece na Alemanha, no meio do mato, e eles tocaram junto com o fodendo Mutilation. Então, assim, caralho, né? A banda, tipo, dividiu o palco ali com bandas foda. Então eu acredito que o Murder Rape vale também, né? Ele, tipo, a banda que meio que se revigora agora na virada do milênio, apesar de mudar bastante o som, mas ainda assim é bom, né? Mas aí começa a mostrar um pouquinho mais daquela influência norueguesa que a gente já tinha falado e tal, né? Outra banda que participou do evento, né, do Fuck the Bastard Child, foi uma banda do Rio, que é o Mysteries, outra banda que começa nos anos 90, mas já no final, em 98, lança 2 demos, né, Dreaming with the Darkness Code, 98, e Nocturnal Celebration, em 99, e em 99 mesmo, eles lançam o álbum About the Christian Despair, pela finada e saudosa Demise Records. Quem não se lembra, a Demise Records lançou muita coisa de black metal nacional e, tipo, álbuns titânicos aqui, né? Eles lançaram, se eu não me engano, Wicca do Mystifier. E sim, pessoal, antes que vocês fiquem falando, não deve, ele escuta Mystifier. Sim, eu escuto Mystifier, eu tenho álbuns do Mystifier na minha coleção. Tipo, antes que vocês se perguntem, mas qual a sua opinião sobre os caras do Mystifier? Eu não tenho opinião nenhuma, tá? Tipo, eu gosto da música. Tipo, os que os caras falam, isso aí, sinceramente, não me interessa. Mas, enfim, o Mysteries, ele lança o álbum, né, pela Demise Records, que além do Mystifier lançou também, se eu não me engano, o Insanctification,
e tantas outras coisas aí naquela virada do milênio, né? Foi uma gravadora, um selo, né, muito proeminente naquela época, e eles lançam About the Christian Despair, que é um álbum que hoje em dia está impossível de encontrar, mas você encontra em vinil. Ele foi feito em financiamento coletivo, se eu não me engano, e vale muito a pena. E aí, em 2000, eles lançam um álbum que aí já vai mais pro lado do symphonic, né? Fucking in the Name of God. Na verdade, não é um álbum, é um EP. E que EP ruim, nossa, tem um cover de Dark Throne, um cover de Transylvanian Hunger, horrível, nossa, uma coisa horrível. Mas About the Christian Despair é um álbum muito bom, mas não é o foco principal aqui do que eu queria falar, do Mysteries. O Mysteries, em 2003, sim, em 2003, eles supostamente iam lançar um álbum de novo pela Demise Records chamado Stigmati Diaboli 666. Esse é um álbum que deveria ter sido lançado, nunca foi lançado, e é um crime que até hoje isso continue sem lançamento, porque eu lembro que esse foi um álbum que vazou na internet na época. E assim, é um álbum completamente diferente do que a gente vê em About the Christian Despair ou o Fucking in the Name of God, a EP de 2000. É uma coisa muito mais raw, muito mais preto no branco, tal. Eu lembro das propagandas desse álbum lá na Rock Brigade e tudo mais. E, cara, eu queria muito que isso tivesse sido lançado, porque é um álbum magnífico e que, de novo, mostra um pouquinho mais daquela influência do black metal norueguês e sueco, tal, né, que estava tão em voga naquela época. Mas é muito bom, cara, e eu queria muito ver isso saindo algum dia. Eu espero que algum dia isso seja lançado de fato, né? Ainda no Rio de Janeiro, nós tivemos uma outra banda que ganhou uma certa proeminência, não existe mais, que foi o Unearthly. E eu tenho uns problemas com o Unearthly, tá? Porque é uma banda que mudou muito. A banda começa em 98 também, já no final ali da década de 90, lança já seu primeiro material em 2000, a demo Blessed Are the Destroyers of False Hope. No ano seguinte eles lançam Living Under the Sign of Blasphemy, para em 2002 eles lançarem o seu álbum Infernum, Prelude to a New Reign. Que eu vou ser bem sincero com vocês, eu não gosto desse álbum. Eu acho ele fininho, eu acho ele fraquinho. Isso é uma coisa que permeia, não todas, tá? Porque, por exemplo, os álbuns anteriores aí do Mysteries, eles são muito bem, foram, né, muito bem produzidos e tudo mais, né? Mas também, assim, vocês têm que lembrar que o Mysteries foi a banda do Marcelo Vasco, que hoje em dia toca com o Pátria, tal, faz as capas lá do Slayer e tudo mais, tal, né? Eu não gosto muito da arte dele, mas é um cara, assim, que ele é bem profissa, né? E, o esmero que ele tem, por exemplo, com o Pátria, é uma coisa, assim, fora do comum, né? Apesar do Pátria eu não achar nenhuma banda, tipo, porra, meu Deus, que banda maravilhosa, tal, né? Tem muita gente que coloca eles num pedestal. Eu acho uma banda legal, acho foda, já tive camiseta, material deles aqui. Mas não é uma banda que me ganha pela sua autenticidade, porque a banda de autêntica não tem nada, né? Mas enfim, o Unearthly lança esse álbum em 2002, mas no ano seguinte, depois de uma mudança na formação, né, eles lançam o álbum Black Metal Commando, que é uma coisa muito mais próxima de Marduk ali no Panzer Division, né? Isso vai ser um tema recorrente, né, nessa época. Muitas bandas tentam emular aquilo que o Marduk fez no Panzer Division, porque, vamos combinar, né, tipo, é o álbum mais popular do Marduk, e com razão, né, é um álbum muito bom, eu gosto muito desse álbum, eu ouvia muito Marduk quando eu era mais jovem, mas assim, uma coisa que também a gente vai perceber é que nessa época, né, isso possivelmente vai se aplicar para 90% das bandas que eu vou citar hoje, tá? Que é o quê? Nenhuma delas era muito autêntica. Isso se prova aqui com o Unearthly, inclusive, né? Porque depois desse álbum, em 2009, só em 2009, quando eles vão lançar material novo, né? Álbum novo, porque eles lançam EP, single, álbum ao vivo nesse inteirinho, né? Mas entre 2003 e 2009, até o lançamento do álbum Age of Chaos, a banda passa por uma mudança tremenda. Porque, assim, acompanhe comigo, o começo de 2000 ali, Marduk era o que pegava, né? Marduk, Burzum, Mayhem, então as bandas estavam emulando, aqui no Brasil pelo menos, elas emulavam Marduk, Burzum e Mayhem. Mas em 2009 e tal ali, o que acontece? As bandas, quer dizer, a banda, né, que começou a crescer de maneira desproporcional,
foi o Behemoth, da Polônia. Eles tinham acabado de lançar aquele álbum Demigod, e aí... o próprio Unearthly aqui é um bom exemplo disso, né? Porque eles lançam o álbum, então, Age of Chaos em 2009, Flagellum Day em 2011 e The Unearthly em 2014. E nesse período, a banda muda de logo, a arte muda, e tudo fica muito mais próximo, né? A indumentária da banda muda, e fica tudo muito mais próximo do que é o Behemoth, sabe? Vira uma cópia de Behemoth. Então, infelizmente, né, essa que é a verdade. Não existia muita autenticidade naquela época. Mas por quê? Porque, como eu disse anteriormente, com o advento da internet, era tudo muito novo, e todo aquele boom, né, daquela cena norueguesa dos anos 90 e tudo mais, né, começa a chegar aqui com maior força, a galera se empolga e vai atrás. Por exemplo, nós temos o caso de uma outra banda do Rio, chamada Nocturnal Worshipper, que ficou infame, né, se eu não me engano, um dos membros da banda se tornou um crentelho aí, saiu fora, mas antes de um show, os caras gritam, bem-vindos à Noruega. No Rio de Janeiro, uma banda carioca, sabe? Então, assim, puta, foda, né? Da hora. Mas saindo um pouquinho do escopo lá do Fuck the Bastard Child, né? Nós temos outras bandas que tocaram no evento, né? Mas só pra concluir, então, as outras bandas... Deixa eu listar todas as bandas que tocaram no evento, porque aí eu quero já falar de umas outras coisas aqui, né? Eu quero me aprofundar em outras coisas. Então, foi o Great West Forest, Murder Rape, o Mysteries, o Luciferiano, que também cai naquela categoria, né, de banda que não é necessariamente autêntica, tem uma produção horrível. O primeiro álbum dos caras se chama A Face do Cão, se eu não me engano. Sim, é isso mesmo, A Face do Cão, lançado em 2006. Então, na época do evento, eles nem tinham lançado o primeiro álbum ainda, eles só tinham lançado a primeira demo, Luciferiano. A banda viria lançar mais um álbum em 2013, chamado O Opositor. E é isso, né? Não tem mais novidade deles desde então. Outra banda que tocou no evento foi a banda Pactum, uma banda que mudou várias vezes aí, né? Eles tinham acabado de lançar, se eu não me engano, o primeiro álbum deles, Summa alguma coisa, Summa Imperii Diaboli, alguma coisa assim, eu não vou me lembrar, um nome em latim. E o Occultan, que é uma banda aí que tá aí até hoje, né? Tal, é respeitada, mas enfim, né? Não é o foco de hoje, porque eu queria citar alguns, como eu fiz no episódio anterior, né, alguns nomes aqui que talvez não sejam tão lembrados, né, porque, por exemplo, nós tivemos, né, o Great West Forest, que já citamos, uma banda que está aí até hoje, mas, e eu não vou saber os detalhes disso, tá, porque sinceramente eu não me lembro e eu não me importo, alguns membros do Great West Forest, eles tiveram uma treta lá, saíram fora e formaram uma outra banda, chamada Tivas. E essa banda lançou uma demo, The Rune of Victory, em 2003. No mesmo ano eles lançaram uma split com Thorns of Evil, chamada Sorten Pagan Resistance. E em 2005 eles lançam o álbum T-Stamped Spear, que na minha sincera opinião, tá, este sou eu, seria o que o Battle Tales do Great West Forest seria, né, se tivesse uma produção boa. Então vale bastante a pena. Eu gosto bastante desse álbum. Eu tenho ele aqui na minha coleção? Devo ter em algum lugar perdido, mas não me lembro agora. Mas enfim, é uma banda que vale muito a pena, né? Talvez muita gente não se lembre deles, porque eu não sei nem se a banda tá nativa mais. De acordo com o Encyclopedia Metallum aqui, né, o Metal Archives, a banda está on hold, então, sei lá, não sei que fim levou. Mas lá no sul, também, em Santa Catarina, nós temos o surgimento de outra banda que seria um Burzum Clone, né, que é o Draugurs. No entanto, quando se trata de Burzum Clones, né, surgem vários aqui no Brasil na época, mas sinceramente os nomes me evadem. Mas por quê? De costume, quando a banda se propõe a ser um clone de outra, na maioria das vezes é uma bosta, né? Na maioria das vezes. O Draugurs não. O Draugurs é um Burzum Clone que vale bastante a pena. Ele lança uma demo em 2002, auto-intitulada, uma demo de ensaio em 2003, um split com Marble Bog em 2005 e no mesmo ano uma compilação de demos, né, chamada I Yell From The Past, e a banda só vai lançar um álbum full mesmo em 2019, cara, chamado Elbenopfer.
Saiu, se eu não me engano, pela Darker Than Black, mas a banda não existe mais. Vale a pena. Eu gosto bastante do Draugrs, né? Ele tem aquela sua semblância com o Burzum, como eu já citei. Me lembra bastante Bill Skinner, que é outro Burzum clone, né? Vamos combinar. Mas vale bastante a pena. Além disso, eu queria citar alguma coisa que ficou mais no domínio das demos. Aliás, antes de eu chegar nas demos, vamos falar do que era hypado na época, né? Mas que eu, sinceramente, não gostava. Uma banda que tá aí até hoje também, uma banda de Brasília, se eu não me engano. Eu acho que mas enfim, era o Miastenia. Ou Miastenia, sei lá como se pronuncia o nome dessa porcaria. Uma pequena história, tá? Certa vez eu fui num evento com uns amigos pra ver umas bandas aí que iam tocar e tal, né? E o Miastenia tocou também. E eu dormi no show do Miastenia. Então, assim, eu sinceramente acredito que é uma banda que ganhou notoriedade única e exclusivamente porque tem mulher na banda, sabe? Infelizmente isso é uma coisa que a gente vê hoje em dia. Eu não tô falando mal de banda que tem mulher e tal, né? Por exemplo, nós tivemos bandas ótimas aí, né? Nós tivemos o Astarte, nós tivemos o Lucifugum, Lucifugum Luciferium. É uma banda da Ucrânia, que era uma mina que cantava e tal. Então, assim, houveram as suas contribuições e tal, né? Mas, de novo, uma banda que, sabe, se preocupa com pronomes e essas coisas aí, sinceramente, cara. E banda de black metal ainda, vai tomar no seu cu. Então é uma banda que, sinceramente, não merece nada do meu respeito. A música eu acho chata pra caralho. E, enfim, né? Mas isso me lembra, porque ficou uma coisa de fora do episódio anterior. E eu só queria citar aqui, porque é uma coisa dos anos 90 e tal, né? Mas foi um crime eu não ter citado isso no episódio anterior. Pelo menos eu não me lembro de ter citado. E o Miastenia fez um split com essa banda em 98. E foi o poderoso Songe d'Enfer. Ou como algumas pessoas aqui eu já vi falando, Songe d'Enfer. Puta que pariu, o francês está tendo, né? O Songe d'Enfer é uma banda do Rio de Janeiro. Eles lançaram uma demo em 95 chamada My Visions in the Forest. E caralho, cara, como essa demo é boa, essa demo é maravilhosa. Recentemente ela foi relançada aqui no Brasil em vários formatos, em fita, em CD e em vinil. Ela também chegou a sair pela Hammer of the Nation, que, se não me engano, esgotou, tipo, na primeira semana, inclusive. É isso mesmo, olha, eles tiveram uma edição de 2015 em fita cassete pela Lapis Lazuli. Se eu não me engano, a Lapis Lazuli é uma label chilena. Eu tenho essa edição. E aí em 2019 pela Cryonics Records, eu acho que essa é brasileira, sai em CD. Em 2019 também pela Black Hearts Records, uma reedição em cassete. E aí em 2020 teve a reedição da demo, né, pela Hammer of the Nation em vinil. Falando disso então, né, eu acho que essa é uma demo que ficou de fora lá do último episódio. Eu queria apontar também, tá? Porque essa demo que coisa maravilhosa. Mas então, saindo lá do Miastenia, né? O Miastenia lança bastante coisa lá no começo da virada do milênio e tal. A galera gosta da banda, enfim, eu não gosto. Mas vamos pegar aqui umas coisas talvez um pouquinho mais underground, né? Vamos lá pro extremo norte do Brasil, Fortaleza, Ceará. E isso aqui, porque a gente falou bastante de resgate, né? De bandas lá dos anos 90 e tal. Mas a gente tem que se lembrar que tem coisas aqui que já saíram há quase 20 anos atrás, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouco menos, né? E elas também carecem de um resgate. E um exemplo disso é essa banda aqui chamada Cantas ad Mortus. Essa é uma banda que, se eu não me engano, contou com alguns membros do ECAT. Eu acho que o baterista do ECAT tocou nessa banda, não me lembro agora. Mas eles lançam duas demos ali depois da virada do milênio: A Parábola do Eremita em 2003 e O Retorno em 2006. Cantas ad Mortus é uma banda um tanto mais galgada em Doom, né? Um Black Doom assim e tal, mas eles têm um diferencial, que é o seguinte: eles cantam em português. Tipo, os caras cantam em português, mas que coisa, né? Tá, mas assim, cantar em português, se vocês pegarem a maioria das bandas assim que cantam em português, né, as brasileiras pelo menos, é um negócio muito mais crudo, né? É um negócio muito mais na sua cara, ríspido e tal. Ele não ele não tem finesse, vamos dizer assim, né? É quase banda de punk, se vocês forem ver. Mas o Cantas ad Mortus, e eu queria até citar aqui
Porque eles têm, como assim, essa veia doom bem mais aflorada, e os vocais são quase mais operáticos, tal. Não que eles não tenham aqueles vocal de black metal também, tem sim, tá? Mas eu acho que a banda brilha mesmo, são com os vocais limpos. E eles têm na segunda demo, o Retorno, uma música chamada Campos de Vento. E é uma música mais curta para uma música de doom, né? Tem quase 6 minutos, mas é uma letra curtinha. Eu queria ler um pedaço aqui até, porque pra vocês verem o tamanho da genialidade que era isso aqui, cara. E lembre-se, isso aqui é cantado no vocal operático e tal, então é legal pra caralho, bem articulado, e diz o seguinte: Em algum lugar do campo, o guerreiro dorme, sonhando com inícios e fins estelares, percorrendo e maldizendo toda a existência do verme, que agora suga a sua essência. Envaidecido entre campos de beleza inerte, investe contra mares e abismos, montanhas e rochedos, percorrendo e maldizendo toda a existência do cosmos, que sob a espiral do tempo se deixa apagar. Sabe? Cara, que coisa linda isso aqui. Eu queria muito ver isso relançado, porque, meu Deus, cara, que coisa maravilhosa. Indo em total contrapartida do Cantas ad Mortos, que eu acho que seria o grande destaque aqui do dia, tá? Nós temos outra coisa aqui que pra mim é uma guilty pleasure. E é uma banda supostamente do Rio Grande do Sul, chamada Negro Altar. Pra galera que não conhece Negro Altar, supostamente, tá? Supostamente é uma banda ali do começo dos anos 90, supostamente de 92. A banda acaba em 96 e para quem se lembra, né, de novo, daquele momento da virada do milênio, quem se lembra do Orkut? Quando as redes sociais eram um lugar mais interessante e menos higiênico, até eu diria, existia muita lenda urbana em cima dessa banda, né? E eles lançaram apenas uma demo, supostamente de 95, chamada Goat Ritual. Só que o que acontece? Por que eu tô falando supostamente tanto aqui? Porque ninguém sabia dessa banda na década de 90. Ela começa a aparecer ali só na virada do milênio mesmo. Aparece um monte de distro vendendo a fita e tal, né? Eu tenho isso em fita aqui, tá? Eu admito. Mas, rapaz, isso aqui é muito ruim. Isso aqui é muito ruim. Ó, foi lançado de forma independente, supostamente 66 cópias, mas mais pra frente ela sai em março de 2008 pela Diablos Productions e também uma edição pela Gungnir Productions. Isso só depois lá da virada no milênio, tá? Mas o que acontece? É uma demo de 5 músicas e eu vou só citar um pouco, porque isso aqui era uma coisa muito comum no Orkut da época, cara. A gente ouvia muito essas palavras. Então, tipo, o cara pegou palavras que tem a ver com blasfêmia e black metal naquela época, colocou num gerador e criou aqui os títulos das músicas. Ó, vou ler. A primeira, Ave Negro Altar, porque ave, né, ou hail era o que a galera só falava naquela época. Destruição da hipocrisia cristã. Vixe. Hino de... Tá, tem um problema aqui no Metal Archives, mas está dizendo hino de adoção ao bode. Eu imagino que seria hino de adoração ao bode, mas hino de adoção ao bode. Você vai até a sua pet shop mais próxima e adota um bode em nome de Satã. Aí nós temos o magnum opus desse álbum, perdão, dessa demo, Massacrando o Cristão com a Serra Elétrica. E por fim, Negra Celebração 666. Cara, e eu sempre adorei isso que acontecia no black metal brasileiro, que eles faziam a construção das frases, né, dos títulos, no caso aqui, como se fosse em inglês, porque não fala celebração negra, não, é negra celebração, profane negra celebração. Tomando, cara. E por boa medida ainda tem um 666, né? Mas por que eu tô falando disso? Porque isso aqui, de novo, como eu disse, é uma guilty pleasure, mas reflete muito bem o que a molecada daquela época queria fazer. Porque isso aqui obviamente é uma bateria eletrônica. Eu nem sei se isso aqui tem guitarra, porque pra mim parece que é só um baixo com uma distorção que o cara colocou lá e só fica... E o que eu não aguento aqui é o vocal, cara, porque é cantado em português, só que é uma coisa desse jeito. Então, assim,
todo esse conteúdo que eu tô falando aqui hoje, vocês encontram no YouTube, tá? Então, assim, dá pra quem quiser se aventurar e dar uma risada, procurem esse conteúdo aqui, porque é engraçado, né? É uma janela pra outra época, porque o que tinha de demo de péssima qualidade nessa época, cara, não tá escrito. Mas também teve muita coisa boa. É que, de novo, se eu for ficar citando aqui mais nomes, né? Eu já citei vários aqui. Puta, eu vou ficar aqui até amanhã. É que realmente, agora, eu vou admitir pra vocês, eu não fiz pesquisa nenhuma, tipo, a minha pesquisa foi mínima. Eu tentei gravar esse episódio ontem e o áudio ficou uma bosta, eu tô regravando agora até um pouquinho mais estruturado, incluindo algumas coisas que eu não tinha incluído antes, mas, de novo, né, eu tentei gravar isso aqui de forma bem espontânea. E, enfim, existem outros lançamentos dessa época que eu deixei passar, né, que até alguns que eu já citei no episódio anterior, né, por exemplo, o Godspeed se revigora nessa época, né? Em 2004 eles lançam o álbum Humanization, tal, né? A banda começa a lançar material na gringa, eles vão para debaixo da asa da Satanic Skinhead e tudo mais, enfim, né? Ou histórias para outros tempos. Mas é isso aí. Quanto ao black metal da virada do milênio aqui no Brasil, por hoje eu acredito que seja isso. Se eu for retomar o tópico de demos, aí eu vou trazer demos específicas, sei lá, no formato de resenha ou recomendações, recomendo 2, 3 demos aí por episódio, não sei. Mas eu acredito que por hoje seja isso. Antes de eu encerrar, eu gostaria de fazer um anúncio, porque eu gostaria de dividir isso com vocês, apesar de que eu já adianto que eu não vou dar muita informação, tá? Eu, como um fã, né, de black metal, tal, né, eu sempre tive vontade de gravar um material, tal, né, já cheguei a gravar material, eu tenho um álbum lançado aí por uma gravadora que eu não divulgarei, em uma banda também que eu não divulgarei, porque, sinceramente, foi uma coisa assim que eu não tenho boas memórias, mas, dando um pouquinho de contexto, em 2015, eu idealizei um projeto que eu tinha muita vontade, né? Eu falei, não, eu quero fazer um black metal preto no branco, quero fazer um material aí legal, tal, né? E é com muito orgulho, muito prazer que eu anuncio de maneira oficial agora, né? Que minha demo está pronta. Sim, finalmente, a demo do Tio DF tá pronta aí. Eu não vou divulgar nomes, tá? Desculpa aí, galera, mas eu tenho que preservar a minha identidade, apesar de, tipo, a demo também não tem nada assim, né, com o meu nome, nem nada do gênero, mas ainda assim eu prefiro me salvaguardar, né? Mas tá sendo um lançamento, de certa forma, privado. Eu fiz 30 fitas que eu vou distribuir aí pra galera, não tô vendendo nenhuma, eu distribuí, acho que até o momento eu tenho acho que só 4 disponíveis, as outras já estão todas assim, spoken for, né, já tem dono. E antes que vocês perguntem, não, eu não vou deixar contato aqui pra vocês, né? Tio DF, eu quero a tua demo. Desculpa, cara, não. Essas aqui eu tô distribuindo só pros chegados. A maioria delas tá indo pra fora, tá indo pra Europa. E eu só queria mesmo, tipo, dividir com vocês. Em algum momento essa demo, ela vai pro YouTube, tá? Sem as faixas bônus, desculpe aí. Mas ela vai pro YouTube pra galera poder conferir. Quem tiver de olho aberto e tal, né, vai acabar em algum momento ouvindo o material, possivelmente sem saber que sou eu, mas vai ouvir lá e possivelmente vai curtir. Eu só gostaria de partilhar este momento tão importante na minha vida pra vocês aí também, né, partilhar com os amigos. E é isso aí. Bom, obrigado mais uma vez pela atenção, pela companhia de todos vocês e até a próxima, queridinhos. Até logo.